Você sabe qual foi o comportamento de Ruth para com a sua sogra Noemi? Você sabe qual foi o posicionamento de Ruth em relação a Deus? Você sabe quais são as lições desses textos para os dias de hoje? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no meu canal, Pastor Rodrigo Gomes. Nós temos a nossa escola, a CAT, Academia Teológica Ensinos, que você já conhece. E eu quero mandar um abraço a todos os irmãos que são inscritos aqui no canal. Estamos aí chegando perto de 30 mil alunos, né? Em breve temos novidades, viu? Vai compartilhando, vai divulgando esse canal, que em breve teremos uma grande novidade para todos os irmãos inscritos no nosso canal. Já é uma bênção, porque quem se inscreve no meu canal me ajuda a fazer a obra missionária. Nós temos um projeto no Paraguai, também um projeto na África, e os recursos aqui do YouTube nós canalizamos para a obra missionária. Então você que se inscreve, você que deixa o like positivo, eu peço que faça isso em nome do Senhor Jesus, porque esse projeto é um projeto do reino de Deus. Eu, para mim mesmo, particularmente, não peço nada, mas sei do chamado. Quando é para o Senhor Jesus, a gente pede mesmo. Se inscreva no canal, a internet precisa ter ensino da palavra de Deus. E o YouTube, quando você clica no like positivo, o próprio YouTube vai compartilhar essa lição e você vai evangelizar a palavra. E vou dizer, vai ter muitos crentes que vão receber galardão do Senhor Jesus no tribunal de Cristo, só porque compartilharam a palavra de Deus na internet. A todos os irmãos, eu quero mandar um abraço aqui ao Fábio Leite, pastor Fábio Leite, muito prazer, São Luís do Maranhão, fez um comentário muito edificante. Ali também a Daniela Martins, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ela é professora da EBD, das crianças, ela é coordenadora do departamento infantil, é líder, né, e professor do departamento infantil, e ela também é professora da classe dos adultos. Fizeram comentários ali edificantes. Então, na vida do pastor Fábio Leite e da irmã Daniela Martins, eu quero abraçar todos os irmãos que enviaram os comentários positivos. Inclusive, eu lancei uma tarefa, e quero fazer isso toda aula. Lancei uma tarefa para os irmãos pesquisarem quantos filhos Gideão teve. E os irmãos mandaram as respostas ali, né? Gideão teve 70 filhos, tá? A referência está lá em Juízes, capítulo 8, versículo 30. Confere lá, a Bíblia diz que ele teve 70 filhos porque teve muitas mulheres. A ideia era mostrar que o tempo dos Juízes, né, que foi em torno de 1300 a.C., foi um tempo de muita desobediência por parte das tribos. E aí tinha poligamia, tinha sacrifício de pessoas, sacrifício de humanos, uma série de coisas erradas, né? E os irmãos interagiram, foi maravilhoso. No decorrer da lição aqui, o Espírito Santo vai iluminar e eu vou lançar mais uma tarefa para os irmãos mandarem as respostas no grupo ali na aula que vem. Um abraço a todos os irmãos e também aos irmãos dos grupos do WhatsApp. Nós temos ali 6 grupos, dá em torno de 3 mil alunos, e eu quero que você ouça o áudio do irmão Marcelo. Ele mandou no grupo ali em relação aos materiais gratuitos que são colocados lá no grupo do WhatsApp. Escute esse áudio. A paz do Senhor, irmãos da ACAT. Eu quero expressar a minha alegria e satisfação de ter entrado nesse grupo. Os versículos do dia são fantásticos, carregados de uma informação simples de entender, fácil de entender. O banner, fantástico, né? A chamada para a escola dominical de uma qualidade extraordinária. Olha, o nível da ACAT é extraordinário. E ela realmente, ela força o professor a ter conhecimento, né? Ter conhecimento e ciência do assunto. Olha, com esse material, não dá para encarar uma escola dominical, já os alunos sabendo dos pontos principais, encarar uma escola dominical de forma volúvel. Não, eles são muito sábios. Então vocês têm um material fantástico. Eu estou impressionado mesmo, e vocês estão de parabéns. Tá aí então, o irmão Marcelo fala por dezenas de irmãos que estão ali, muito felizes, alegres, recebendo esse material de qualidade. A importância de receber esse material referente à lição que será estudada. Toda semana é disponibilizado materiais ali. E você pode adquirir os nossos slides, viu?
Os nossos slides, nós estamos com 2 planos bem importantes e especiais. O plano trimestral, R$ 49,90 por 3 meses, é uma assinatura, tá? Isso equivale a R$ 4,15 por semana. O que você faz com R$ 4,15 por semana? Para você dar uma aula com excelência, para você aprender mais, ensinar melhor e se tornar uma autoridade com material pedagógico eficaz, que já está comprovado a eficiência desse material didático. Todo bom professor precisa ter boas ferramentas didáticas para ensinar. E o que você faz com R$ 4,15 por semana? Né? Então não perca tempo, invista no teu ministério. Existem coisas que têm preço nesse mundo, existem coisas que têm valor. Tá? E o valor desse material didático é muito alto. Então você vai adquirir esse grande valor por um pequeno investimento. R$ 4,15 o plano trimestral e o plano anual é R$ 120 por ano. É uma assinatura e aí fica R$ 2,50 por semana. Então você que deseja ser um professor excelente, com material didático com excelência, que já está aprovada a eficácia desse material, todos que usam esse material aprendem mais, ensinam melhor e a Escola Bíblica Dominical cresce, então assine. Tá? Você, na descrição do vídeo, você tem um link ali, você pode assinar e você vai conhecer lá dentro a Catflix com todos os materiais que o pastor Rodrigo tem lá. Vamos fazer a nossa oração para que Deus abençoe a nossa aula? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esta família, a família Cat. Todos os irmãos inscritos aqui no canal, todos os irmãos que estão nos grupos do WhatsApp, e todos os assinantes da Catflix, dos nossos slides, dos nossos materiais, sejam abençoados pela tua poderosa mão. Abençoa, Pai querido, todos os alunos da escola dominical, todos os pastores, todos que amam a tua palavra, no Brasil e no mundo, como ministro do Evangelho, é a bênção que ordenamos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui a nossa lição de número 3, que tem como tema Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Redobra a tua atenção, viu? A lição é muito rica, com lições espirituais para os dias de hoje. O texto áureo está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É uma das expressões de fé mais lindas da Bíblia, tá? Proferida por uma mulher moabita que foi aceita entre o povo de Deus. E ela representa a igreja, né? Noemi representa Israel, né? Que o Senhor Jesus, representado pela figura de Boaz, ele não vai jogar fora Israel, não vai desprezar Israel quando ele vier no final da grande tribulação. Não vai matar Israel. Israel vai se converter, ele vai aceitar Israel. A mensagem de Deus, eu sempre costumo falar, né? É uma só em toda a Bíblia e aparece em vários textos da Bíblia, né? E ali vai acontecer o que aconteceu com os irmãos de José, né? Venderam José, queriam matar José e lá no final José aparece para eles, se identifica e os abraça e os aceita e os recebe. Tudo uma figura de Cristo com o que vai acontecer com Jesus e os seus irmãos, os israelitas, né? Israel, no final da grande tribulação, Jesus vem, não vai matar seus irmãos, né? Talvez ele até use a expressão de José, né? Tudo isso Deus permitiu para a salvação de todos, né? E aí também ele vai abraçar Israel como Boaz, né? Recebeu Noemi, cuidou de Noemi, Noemi representa Israel, e Ruth representa a igreja, com quem Jesus, né, com quem Boaz se casou e com quem Jesus fez aliança. Jesus fez aliança com a igreja. Então, são lições espirituais maravilhosas. Redobre a tua atenção aí, essa lição vai ser muito edificante. Nós temos a nossa verdade prática, amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em um relacionamento forte ou nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Nós vamos ver aqui que tipo de amor tinha no coração de Ruth. Era um amor natural ou era o amor ágape de Deus? Então, já vai aí ficando esperto para que a gente possa aprender que tipo de amor tinha no coração de Ruth. Leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, versículos 6 ao 8 e também capítulo 14, do versículo 14 ao 19, né?
E objetivos da lição: apresentar a proposta de Noemi. Ela fez uma proposta ali, a gente vai entender o significado dessa proposta. Abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra, a gente vai entender também por que Ruth tomou a decisão que tomou, e refletir a respeito da convicção de Ruth. Teu Deus é o meu Deus. Vamos ver ali o que aconteceu no coração dela para ela tomar essa decisão. O nosso questionário, que é o método Tempestade Cerebral, eu ensino esse método lá no curso de capacitação para professores que está lá dentro da Catflix, tá? Você fizer a assinatura da Catflix, você vai receber todos os cursos que tem lá, né? E um dos melhores cursos de oratória do Brasil, não é porque é meu, mas é que você tem que conhecer mesmo esse curso. Eu já fiz vários cursos de oratória e eu preparei um curso muito especial com 50 videoaulas, está lá dentro da Catflix. Se você assinar a Catflix, você vai receber ali as condições para acessar esses materiais maravilhosos. 5 perguntas. Que atitudes de Noemi revelam seu altruísmo? O que a insistência de Noemi extraiu de Ruth? Como se revelou o amor prático de Ruth? Qual a missão das mulheres mais velhas em relação às mais novas? Qual a importância da liderança em relação à sensibilidade espiritual da mulher? Então são perguntas para você achar as respostas, responder no final. Lembrando que você que tem os slides, lá embaixo tem o questionário com todas as respostas. Tá? Tem um irmão que sempre manda mensagem para mim: Pastor Rodrigo, comenta o questionário, comenta as respostas. O tempo aqui não permite, querido. Se a gente for comentar cada resposta aqui do questionário, o tempo fica muito longo aqui da lição. Então, cada aluno, cada professor tem o questionário com as respostas, e o questionário é para ser comentado em aula. Tá? E aqui é uma pré-aula, um recurso aí para ajudar os professores a ministrar essa lição no domingo. Tá? Então, a gente passa essas dicas. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. Nossa primeira parte da lição, a proposta de Noemi. Vamos entender por que ela fez essa proposta. Uma crise em família. Vamos lá, letra A e letra B. No contexto histórico, houve fome na casa do pão, Belém, e a família de Elimeleque foi morar em Moabe. Isso está em Ruth 1:1. Nessa época, as tribos de Israel estavam em constante desobediência perante Deus. E o Senhor corrigia as tribos, permitindo as adversidades. Atenção, todos os alunos aqui, vou lançar uma tarefa para vocês agora, para vocês comentarem, tá, nesse vídeo. E qual é a tarefa? Pesquise no livro de Juízes e encontre qual tribo das 12 tribos de Israel, qual tribo quase foi eliminada pelos seus próprios irmãos. No massacre mesmo, numa luta. Qual tribo de Israel, para vocês verem o tamanho que estava o problema na época do juiz. Entre os próprios irmãos, eles estavam se matando. E teve uma tribo que quase foi eliminada. Quase foi, já pensou? Deixar de existir uma tribo do povo de Deus, que era o povo escolhido, 12 tribos, filhos de Jacó, descendentes de Abraão, entre irmãos, quase se mataram e quase uma tribo inteira foi eliminada dentre as 12 tribos de Israel. Então procure essa tarefa aí, todos, tá? E manda no comentário, Léo, pastor, essa tribo aqui foi quase eliminada. E vocês vão ver, poxa vida. E pode até pesquisar o porquê que ela quase foi eliminada. Tá? Por que ela quase foi eliminada? Fizeram uma coisa horrível ali com uma mulher, estuprar aquela mulher a noite inteira e matar aquela mulher. E o marido dela, na verdade ela era uma concubina, e esse marido tinha várias mulheres, né? E o marido dela esquartejou ela, mandou um pedaço para cada tribo, e aí as tribos ficaram revoltadas, nunca aconteceu aquilo entre as tribos, e foram lá tirar satisfação daquela tribo que fez aquilo e quase eliminar aquela tribo. Tá? Então, vamos lá pesquisar e vejam o contexto terrível que estava acontecendo na época dos juízes. Letra B, agora preste atenção. No contexto literal, letra A, no contexto literal, houve fome na casa do pão. A Bíblia dá testemunho que houve fome em Belém. Agora, no contexto espiritual,
o pão do céu. Conforme João, capítulo 6, versículo 32 e 50, nós sabemos que a mensagem de Deus é o pão do céu. E o próprio Jesus desceu do céu, ele é o pão do céu, né? Mas no Antigo Testamento a mensagem de Deus era o pão do céu. No contexto espiritual, o pão do céu foi levado até Moabe e abençoou os moabitas, em especial a Ruth. O que aconteceu, irmãos? Nós não paramos para pensar nos propósitos de Deus em relação a evangelizar os povos. Se pensa muito pouco, se analisa muito pouco, nós cristãos analisamos muito pouco os reais interesses de Deus. Nós ficamos muito preocupados com os nossos compromissos, nossas conquistas. Mas, irmãos, em primeiro lugar, o reino. A vontade de Deus é evangelizar o mundo e ganhar todos os povos, salvar todos os povos. E quando o povo de Deus fica muito recluso, fechado em quatro paredes e não evangeliza, Deus permite a escassez, os problemas, para que o povo se espalhe levando a mensagem. Isso aconteceu com a igreja primitiva em Jerusalém. Estavam ali acomodados, não saíam evangelizar, como Jesus falou, ser-me-eis testemunhas, lá em Atos 1 e 8, e Deus permitiu a perseguição e o povo se espalhou. O que aconteceu? Israel, as tribos deveriam atrair os povos até eles, por meio da glória de Deus que iria se manifestar no meio deles, mas essa glória não estava se manifestando porque as tribos estavam frias espiritualmente. E o que Deus fez? Deus permitiu a fome na casa do pão, olha só. Permitiu a fome ali. E uma família sai da casa do pão e vai até os moabitas. E o que essa família vai levar lá para eles? O pão vivo que desceu do céu, a mensagem de Deus. E a família de Elimeleque vai, leva, transporta essa mensagem na vida deles. E esta mensagem entrou em contato com os moabitas. Lembrando que os moabitas são descendentes de Ló, com a sua filha mais velha, e o próprio Deus havia dito que os moabitas não entrariam na congregação. Mas é claro que no contexto, estudando a justiça de Deus, nós sabemos que Deus estava se referindo aos moabitas que amavam a iniquidade e que odiavam Israel. É lógico que Deus não estava dizendo, olha, nunca será aberto nenhuma exceção para nenhum moabita que esteja arrependido, andando em justiça, em honestidade, em verdade. Não. É tanto que Ruth era moabita e foi aceita. Então, quando Deus fala, não aceitarei moabita na congregação dos santos, são pessoas que estão enquadradas naquelas pessoas que andam amando a iniquidade no caminho da maldade. Né? E Moabe, a família do povo de Deus, sai de Belém e vai para Moabe. E eles levam o pão do céu. Levam o pão do céu e evangelizam os moabitas. E lógico, Ruth aceitou aquela mensagem e aí então ela começa a receber no seu coração o desejo de também servir a Deus. Eu coloquei aqui que no contexto literal houve fome na casa do pão, a família sai de Belém e vai para Moabe, mas existe um contexto espiritual aqui. Era Deus permitindo aquela escassez e aquela família indo para Moabe levar o pão celestial da mensagem de Deus. E funcionou. Abençoou os moabitas, Ruth, uma moabita, aceita a mensagem e se agrega ao povo de Deus. Depois a família volta. Qual é a lição que fica para nós? Não se enclausure, viu? Não espere Deus permitir um aperto, Deus permitiu uma escassez na tua congregação para que você saia evangelizar o bairro, levar a palavra de Deus entre as pessoas. Porque se a igreja não fizer isso, Deus vai permitir que ela saia de quatro paredes para fora para levar a mensagem do evangelho. Então não espere. Leve a mensagem do evangelho, faça com que a mensagem, o pão do céu, entre em contato com as pessoas, como esta família de Belém fez com que a mensagem entrasse em contato com os moabitas. E deu certo, funcionou. Vamos lá? 2. Tirando força da fraqueza, letra A, B e C. Em meio às adversidades em Moabe, a Bíblia registra algo bom. Olha só, em meio às adversidades em Moabe. Qual a adversidade? Morreu Elimeleque, morreu Quilion, morreu Malom.
E até teve um irmão que questionou, pastor, o nome de Quilion ali, eu não achei o significado e tal. É que tem várias raízes de interpretação originais, né? E tem uma delas que fala completo, no sentido de estar quase uma sentença dada de enfermidade na vida dele, completamente enfermo, nesse sentido, né? Porque o nome dos dois está relacionado a problemas de saúde. Então, lamentavelmente, vieram a morrer lá em Moabe. Então foi uma fatalidade. Em meio às adversidades em Moabe, morreu Elimeleque, seus 2 filhos. A Bíblia registra algo bom. O que, pastor? Olha só, que diz assim, porquanto nesta, lá, ouviu que o Senhor, lá em Moabe, está falando de Noemi aqui, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Confere lá Ruth 1:6. Em meio a tanta adversidade, aconteceu algo bom. O quê? Noemi ouviu algo em relação ao agir do seu Deus. Eu já vou explicar para você por que isso é bom. Vamos lá. Letra B. Noemi ouviu acerca dos feitos do Senhor, e isso despertou nela o desejo de retornar à terra e também se aproximar do favor do Senhor que estava lá em Belém novamente, conforme Ruth 1:7. Letra C, aqui sempre haverá esperança para aqueles que se interessam em ouvir a voz do Senhor, pois é essa voz que nos fortalece na hora da fraqueza. Conforme Apocalipse 3:13, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e também Tiago 4:8, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Mas por que Noemi tirou força da fraqueza? Porque o texto é claro, Ruth 1:6, aliás, Ruth 1:7, ela ouviu acerca dos feitos do Senhor. E aqui fica a lição, irmãos. Todo aquele que ouvir a voz do Senhor, ou ouvir acerca dos feitos do Senhor, é essa voz, é esta mensagem que vai trazer força para a pessoa ser renovada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, ensine para os alunos, tirando força da fraqueza. Como que Noemi tirou força da fraqueza? Em meio a tanta coisa ruim acontecendo em Moabe, o texto é claro, ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo. O que aconteceu? Ela ouviu acerca dos feitos do Senhor. Todos que dão ouvido às obras do Senhor, à mensagem do Senhor recebem força para serem renovados. Vamos lá? 3. Sem manipulação emocional. O que é isso? Letra A e letra B. O fato de Noemi ter sugerido às suas noras que estas voltassem para Moabe, isso está lá em Ruth 3:8, indica que Deus deseja que o ser humano lhe sirva por amor e voluntariamente, conforme Zacarias 4:6, nem por força e nem violência, mas pelo meu espírito. Deus não quer ninguém lhe servindo obrigado. Letra B. Jesus também perguntou aos discípulos se estes gostariam de ir embora de sua presença, pois Jesus queria ver a voluntariedade do coração de cada um. Confere lá João capítulo 6, versículo 66 ao 68. Lembra que eu falei que a mensagem de Deus em relação a várias coisas que lhe agradam é uma só, porém contida em várias passagens da Bíblia? Aí você vai ver essa mesma vontade que o Senhor Jesus falou para os discípulos, para os 12, né? Quereis ir vós também? Ele estava sendo claro. Eu quero que as pessoas fiquem diante de mim por amor, voluntariamente. Essa mesma vontade agora é mostrada lá quando Noemi sugere esta atitude para as suas noras. Vocês querem? Existe o contexto literal que havia a questão da cultura. Noemi pensou, são estrangeiras, poderão encontrar dificuldades lá, né? Não podemos anular a questão cultural. Então é melhor que no contexto cultural fiquem na sua terra, se casem de novo, fiquem com seus deuses. Contexto cultural é melhor. Mas
tem aí a mensagem espiritual, tem ali o texto mostrando com clareza, conferindo com outros textos da Bíblia, né? Isso que a hermenêutica ensina. Você percebe Deus dando 2 caminhos para elas. O próprio Deus falou isso para o povo lá no deserto. Olha, tem 2 caminhos na presença de vocês aí. Escolhei qual seguir. Direita, esquerda, é 2 caminhos. Deus sempre dá escolha para o ser humano. E isso nós sabemos. E aqui, Noemi, ela está representando essa escolha que Deus oferece para todos. E ela colocou para suas noras: voltem. Orfa, ela até meio que relutou, a Noemi deu uma insistida, e no contexto espiritual nós sabemos que é exatamente isso que Deus queria ver. Qual a real intenção do coração de Orfa e do coração de Noemi? Aquele posicionamento de Noemi, de Ruth, aliás, aquele posicionamento de Noemi em parece que insistir que elas voltem, isso ali é o próprio Deus, irmãos, trabalhando com elas para extrair delas o sentimento mais sincero. Em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo: eu quero ver qual das duas me ama de verdade. Eu quero ver. Estou insistindo com vocês. Voltem. Deus não quer ninguém servindo a Ele obrigado. Não quer. E aqui Noemi representa a própria vontade de Deus. Explique isso para os alunos. Aqui, ó, sem manipulação emocional. Noemi é a representação da própria vontade de Deus em querer que o ser humano lhe sirva com voluntariedade, amor e prazer. E é por isso que ela insiste e coloca aquilo para as noras. E aí Ruth foi tirado dela, foi extraído dela o mais sincero sentimento: eu não vou. E olha só, mais à frente a gente vai entender algo, mas já vou adiantar aqui. Ruth chega a dizer, olha como o grau de entendimento que ela já tinha do Senhor. Ela diz: me faça o Senhor alguma coisa se eu te abandonar. Me faça o Senhor. Eu não vou te abandonar. Olha só a intenção pura do coração daquela mulher. Visão geral. A crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. Então, a crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. Convicção amorosa de Ruth. Vamos entender algo aqui, parte 2. Primeiro tópico: uma amizade provada e aprovada. Letra A, B e C. O sentimento que havia em Ruth era muito mais que uma simples amizade. A lição coloca amizade, né, irmãos? Mas nós sabemos que era muito mais. Conforme o Ruth 1:14. Estamos falando da Bíblia, irmãos. Estamos falando de um livro onde está ali a inspiração do Espírito Santo em todas as partes. Então tem ali algo a mais do que um sentimento humano natural, tá? Letra B. Noemi expressou que de todo Ruth estava resolvida. Saiu da boca de Noemi. Eu vejo que de todo você está resolvido. O que significa essa expressão de todo? Conforme Ruth 1:18. A expressão de todo significa que Ruth tinha motivos morais, mas também espirituais para seguir Noemi. Noemi foi clara. Eu vejo que de todo você está decidido. Motivos morais: ela é uma boa sogra, é de idade, eu não vou deixar ela... Irmãos, eu estava fazendo um cálculo. A minha mãe mora aqui a 100 quilômetros da minha cidade. Ela mora numa outra cidade aqui, é o interior. Minha mãe mora em Anita Garibaldi. Daqui a Anita Garibaldi, 100 quilômetros de carro, para ir devagar, né, olhando a natureza. Eu gosto muito, né, eu me inspiro. A natureza me inspira muita paz e a grandeza de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, né? Então eu vou devagar, 2 horas de viagem. Eu estava fazendo um cálculo: se eu fosse a pé, 100 quilômetros, a pé, para não cansar muito, com a temperatura lá do deserto, da Jordânia, que lá bate no termômetro no verão, né, quase 50 graus no termômetro. Então, 100 quilômetros a pé, irmãos, para não cansar muito, 2 mulheres, dá quase 3 dias de viagem. Então, Noemi,
ela decidiu voltar para Belém. Ruth, moralmente falando, poxa, é uma boa sogra, eu não posso deixar essa mulher voltar sozinha. Então ela tinha vários motivos no âmbito moral. Agora, no âmbito espiritual, o texto é claro. Ela revela que o Deus de Noemi também era o Deus dela. Então ela tinha motivos espirituais. E é por isso que Noemi diz, eu vejo que de todo você está decidida. Você tem os motivos morais, é louvável, não quer abrir mão da tua família, não quer se jogar na vida fácil das prostitutas que ficam viúvas, quer vir comigo, quer perseverar comigo, quer os valores da família, espera se casar com toda a dificuldade que vai ter por ser uma estrangeira lá em Belém, mas espera constituir uma família da forma correta. Então ela sabia que tinha os valores morais, mas ela viu também os valores espirituais. Isso foi tão precioso que depois o próprio Boaz disse, ó, fiquei sabendo o que você fez para tua sogra. Tá? Letra C. O sentimento moral era o de uma nora carinhosa e responsável, conforme Ruth 1,17. Mas o sentimento espiritual era o de ter comunhão e fé no mesmo Deus. Ela tinha comunhão espiritual com a sogra, ela serve a Deus, eu também quero servir. Eu já aceitei no meu coração esse Deus. Então agora nós não somos apenas sogra e nora, nós somos irmãs de fé. Somos irmãs, filhas do mesmo Deus. Era esse sentimento que estava no coração de Ruth. E ela também com desejo de servir a Deus devido à fé que ela tinha abraçado. Então, havia motivos morais, explique, uma amizade provada e aprovada. Não era só uma amizade. Tá? Ela tinha motivos morais, mas tinha motivos espirituais. Ok? Vamos lá? 2, para ficar mais claro. Amizade na adversidade, letra A e letra B. Quando alguém recebe em seu coração o amor ágape de Deus, que foi o que tinha acontecido com Ruth, como eu falei, a vontade de Deus em vários aspectos é a mesma mostrada em vários textos da Bíblia. Nós sabemos que o amor de Deus é um amor ágape, e esse amor é derramado no coração daquele que o aceita. Confere lá Romanos 5,5, o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Ruth recebe esse mesmo amor. Então, quando alguém recebe em seu coração o amor ágape de Deus, a pessoa, fica disposta a se sacrificar pelo bem do outro. Por isso, lá em Ruth 1, 17 e 18, Ruth, não vou deixar você voltar mais de 100 quilômetros sozinha, com o risco de ser estuprada, assaltada, abusada, ou até ser agredida ferozmente por um animal. Eu não vou deixar. Ela não quis, em hipótese alguma. Não posso deixar essa mulher, que foi tão boa para mim, como minha sogra, voltar sozinha. Ainda mais que ela tinha abraçado a mesma fé. Então ela estava cheia do amor ágape de Deus, que faz com que a pessoa fique disposta a se sacrificar, a dar a própria vida pelo próximo. Letra B. Assim como Deus amou o mundo e deu o seu Filho único para justificar a carne, está lá em João 3,16, Ruth estava disposta a dar a sua vida para ajudar Noemi. Conforme Ruth 2:11, o que ela fez pela sogra, o próprio Boaz ouviu falar. Caiu na notícia, na boca do povo, né? Nos ouvidos do povo. Ficou muito falada. Então, ela tinha o amor ágape de Deus. Lembrando que o original, irmãos, mostra que o sentimento de Deus, amor, lá no grego original é agapao. O sentimento é agapao. Amor agapao. Quando Deus age, impulsionado por esse amor, a atitude amorosa de Deus é ágape. Ou seja, a palavra ágape sempre vai estar relacionada à atitude, ao sentimento que se exterioriza. E esse amor, esse sentimento em Ruth, não vou deixar Noemi sozinha, e eu vou junto, prova que ela estava com o amor de Deus no seu coração. Lindo, né? 3. Um amor prático. Tá vendo? Letra A, B e C. O amor ágape de Deus é o amor
das atitudes. Eu acabei de explicar isso, né? João 3,16. Aprenda isso. Amor ágape é o amor das atitudes. É por isso que o Tiago ele fala, né? Que a fé sem obra é morta, porque quem recebe a fé em Deus, ele recebe o amor de Deus. E o amor ágape de Deus é o amor das atitudes. Aí naturalmente surgirão as obras de amor. Então a pessoa que diz que tem fé, mas não age com amor, aquela fé ali não é genuína, é uma fé morta. Porque se é a genuína fé de Deus, ou a fé que vem de Deus, ele recebe o amor de Deus. Letra B. Ruth deu prova de que seu amor era sincero e vinha de Deus. Ela resolveu ir trabalhar como catadora pobre e estrangeira, diante dos olhos de toda a sociedade. Está lá em Levítico 19:10, que os pobres, eles se sujeitariam, eles iam ter que se sujeitar a catar o resto que os outros colhiam. Está lá em Levítico 19:10, o próprio Deus ordenou, não colhe tudo, deixe para os pobres. Só que aos olhos da sociedade, uma visão social, era feio. Era feio. Lamentavelmente, a sociedade menospreza os menos favorecidos. E Ruth olhou e não estou nem aí. Por que ela agiu da forma como agiu, conforme Ruth 2:7? Vamos lá. C. Para Ruth, o mais importante não era a posição social. Ela estava com o amor de Deus no coração. Mas antes, o mais importante era o sustento e a proteção de sua família. Quem tem o amor de Deus foca nos valores, foca na família, foca na proteção da família, foca na dignidade da família. Não importa o tipo de posição ou o tipo de trabalho. Quem tem o amor de Deus é lindo, irmãos. Faz com que a pessoa realmente saiba se comportar diante de qualquer adversidade. Se a pessoa passar por uma adversidade, se ela tem o amor de Deus, ela não vai ficar olhando para padrões sociais. Ela vai olhar, ela vai focar nos valores, na proteção da família. Se eu tiver que trabalhar num serviço que outros aí, catar lixo, o gari, qualquer coisa, não importa. Não importa. O importante é a proteção e bem-estar da minha família. E foi isso que aconteceu, um amor prático, que nos capacita e nos habilita a enfrentar qualquer adversidade. Confere lá Ruth 2, 17 e 18. Visão geral, a convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático de Deus. 3. A convicção da mulher, o teu Deus é o meu Deus. Isso aqui é lindo demais. Uma fé fervorosa, letra A e letra B. No mundo antigo, redobre a tua atenção, declarar que acreditava em uma divindade significava dizer que também vivia para a vontade daquela divindade. No mundo antigo, qualquer pessoa, eu declaro que aquele Deus é o meu Deus. Ela estava dando um testemunho público, como o batismo hoje, que é um testemunho público, né? No mundo antigo, só declarar, eu creio nesse Deus, ela já estava falando, eu vivo para esse Deus. Tá? E esse viver, irmãos, a pessoa que dizia eu vivo, eu sirvo um Deus, os sacrifícios, servir a Deus naquela época era uma vida de constante ofertas e sacrifícios. Tinha que cuidar de um animalzinho o tempo todo, já era um sacrifício vivo, por isso que Paulo fala em Romanos 12, um sacrifício vivo. O animalzinho já era considerado, esse aqui é de Deus, sacrifício vivo. Ou do meu Deus, né? Nós sabemos que não existe deuses, né, irmão? Só tem um Deus verdadeiro. Mas na cabeça do ser humano existia lá os deuses. Então, separava o animalzinho, todo o trabalho, depois tinha que ir lá sacrificar, tinha que separar cereais, tinha que separar flores, tinha que fazer bolos, tinha que preparar o melhor azeite. Eu sirvo a um Deus, determinado Deus. Tinha uma série de práticas relacionadas a oferendas, que a pessoa tinha que estar constantemente. Para você ter uma ideia, eu conheço um irmão aqui na minha cidade que ele trabalha, tem um rapaz que trabalha com ele, e o rapaz pertence a uma religião de descendência africana. E esse rapaz se não me engano, não me lembro agora se é quinta-feira, quarta-feira, ele chega do trabalho em casa, ele não vai tomar banho, ele não vai jantar, ele chega cansado, trabalha num lugar pesado. Mão de obra braçal, né? Faz bastante força.
ele chega com fome, mas ele não vai tomar banho, ele não vai se alimentar. O que ele vai fazer? Porque ele tem um horário que ele tem que fazer as oferendas no altar que ele edificou na casa dele. Então, todo dia, naquele horário, ele chega em casa, ele vai fazer pipoca, ele vai fazer mais não sei o que, ele vai preparar uns líquidos, ele prepara, depois que ele prepara tudo, ele vai lá no altar atrás da casa dele, oferece tudo, faz um ritual, isso dá mais de hora. E depois que ele faz tudo, aí ele volta para casa, para dentro de casa, vai tomar seu banho, vai jantar e assim por diante. Olha só, em pleno século 21. E tem dias que, diz o rapaz, tem dias que ele, de acordo com a vontade desse Deus dele, né? Ele não pode tomar banho, ele tem que jejuar, não pode passar água no corpo, não pode trocar de roupa, tudo por causa dos deuses dele lá. E me chamou a atenção que ele falou, né? Tem os dias determinados, pastor, que ele chega em casa, ele não pode fazer nada para ele, tem que ser primeiro para o altar que ele levantou para o Deus dele. Daí ele vai lá fazer pipoca, vai mexer com uns caramelos, uns doces, umas bebidas, prepara tudo e leva para lá. Então, irmãos, no mundo antigo, entre os pagãos, era pior, era muito mais trabalhado. Rituais, oferendas, ofertas, uma série de coisas. Agora presta atenção, no mundo antigo, declarar que acreditava em uma divindade significava dizer que também vivia para a vontade daquela divindade. A Bíblia relata que Orfa voltou para os seus deuses. Lá em Ruth 1:15. Orfa tinha os deuses dela, que com certeza Ruth também teve. Mas Ruth abandonou aqueles deuses e abraçou o Deus de Israel. E aí Ruth, a Bíblia faz questão de mostrar, ela abraçou o Deus de Israel, mas a sua irmã, a sua cunhada, aliás, Orfa, a Bíblia diz que ela volta para os familiares, mas volta também para os seus deuses. Deixa claro isso. Agora presta atenção, que é uma fé fervorosa. Letra B. Ruth, ela declarou a sua fé no Deus de Noemi, o único e verdadeiro Deus. Ela pesou na balança, conhecia os deuses moabitas e o Deus de Israel. E ela abraçou. E ela não volta para os deuses de Moabe, ela não volta para sua família, e por causa daquele Deus que ela abraçou, e por causa da sua sogra, ela diz para ela: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Se ela fala, o teu povo é o meu povo, aí ia ficar duvidoso. Por influência da sogra, um sentimento humano apenas, ia ficar duvidoso. Mas ela dá a maior declaração, uma das maiores declarações da Bíblia. Ela declara que isso era individual. O teu povo é o meu povo, mas o teu Deus é o meu Deus. Aí a Noemi, eu vejo que de todo você está decidida mesmo. Aí ela realmente deu uma das maiores demonstrações de fé da Bíblia. Uma fé que inspira, letra A e letra B. A expressão teu Deus, dita por Ruth, a Noemi, significa que Noemi, em uma terra pagã, ela deu testemunho da sua fé em Deus. E isso, o testemunho da Noemi, foi suficiente para inspirar e levar Ruth a acreditar no Deus de Abraão, conforme Ruth 1,16. Quando ela fala o teu Deus, ela viu a fé de Noemi nesse Deus. E essa fé de Noemi inspirou a Ruth. Olha que tremendo. Letra B. Assim como Noemi, Paulo também não se envergonhava do seu Deus e da mensagem do Evangelho. Que possamos ter fé em Deus como Noemi e Paulo e também inspirar a muitos com a nossa fé. Confere lá Romanos 1,16. O que aconteceu? Paulo, como eu disse, a vontade de Deus em relação a certas coisas é a mesma, porém mostrada em várias partes da Bíblia. Noemi chegou em Moabe, não tinha vergonha de Deus. E olha que eles eram pagãos, e eles eram radicais nessa questão de outros deuses. Noemi não teve vergonha. Por quê? Porque ela mostrou a sua fé para sua nora. E foi essa fé que inspirou a nora a também conhecer
a esse Deus maravilhoso. Isso significa que Paulo deixa mais claro: não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de Deus. Noemi não se envergonhou lá em Moabe, Paulo não se envergonhava. E hoje, meus irmãos, nós não podemos... Fala isso para os alunos. Não tenha vergonha da tua fé em Deus. Não tenha vergonha de dar a paz do Senhor para um irmão na rua. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia na mão. Não tenha vergonha de ir para o culto. Não tenha vergonha de dizer: eu sou evangélico, eu sirvo a Deus, eu tenho fé em Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio nos dons do Espírito Santo. Não tenha vergonha, porque é essa fé viva que vai tocar no coração de muitas pessoas. Vamos lá? 3. Sensibilidade sobre liderança. Letra A, B e C. Foi notória a sensibilidade de Ruth em acreditar no Deus de sua sogra, conforme Ruth 1,16. Letra B. Grande é, agora aqui uma palavra especial em relação às mulheres, grande é a sensibilidade das mulheres para acreditar e dedicar suas vidas com amor ao Deus que as salvou. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Você pega num culto e pergunta: quantas mulheres tem aqui? Fica em pé. Dá muito mais do que homens. Por quê? Porque as mulheres têm uma capacidade de sensibilidade muito maior que os homens. Eu já expliquei isso aqui em outras aulas, e quando eu trabalho palestra para casais, eu entro com mais profundidade, né, nas diferenças entre a alma da mulher e a alma do homem, entre o cérebro, não só diferença espiritual, moral, mas também anatômica, corporal, física, o cérebro da mulher e o cérebro do homem. A mulher, a alma da mulher, ela é diferente porque o homem foi feito na natureza comum como nós vemos. Aí Deus plantou um jardim no Éden, e o Éden era essa localidade aqui na Terra, cortada por 4 rios, 2 rios ainda estão lá, o Tigre e o Eufrates, fica na região do Iraque, ali numa região. E Deus planta um jardim no Éden, e esse jardim no Éden era uma extensão da dimensão do reino, que é um lugar muito maravilhoso, lugar de delícias, né? O hebraico fala jardim, ali um lugar muito lindo, de prazer. E aí Adão vai lá cuidar e Deus faz Eva lá dentro. Quando ela abriu os olhos, ela viu o que Adão não viu quando ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele viu a natureza comum que nós conhecemos. E a alma dele se tornou uma alma mais simples, mais razão. Por isso que o homem... Você pede para um irmão enfeitar a igreja num congresso de oração e pede para uma irmã. Dá de 10-0 o enfeite que as irmãs vão fazer, né? E aí o homem se tornou mais simples, mais razão. A mulher, quando ela abriu os olhos dentro do jardim no Éden, mexeu com a alma dela. E é assim, a nossa personalidade ela é formada por 3 vias: genética, o meio e as situações. O meio é um dos principais fatores para a formação da personalidade. Quer ver a importância do meio? Você escolheu o teu próprio nome? Não. O que é isso? Influência do meio. Então o meio mexe com a personalidade da pessoa. Tanto que a alma se tornou vivente com a interação do meio. Isso tornou Adão, recebeu o sopro e se tornou alma vivente. Começou a interagir com o meio. Só que o meio que ele interagiu era no meio natural. E quando Eva abriu os olhos, o meio que ela estava era uma extensão do céu, do reino. Então ela ficou mais emotiva, ela ficou mais sensível, apreciadora do belo, muito mais criativa, muito mais comunicativa e também muito mais, com uma visão muito mais microscópica para perceber as coisas. E ela discerne, ela compreende, ela tem uma sensibilidade maior para receber informações. E aí, parece que quando o evangelho chega no coração de uma mulher, a aceitação parece que é muito mais fácil. E essa sensibilidade foi mostrada no coração de Ruth. Que coisa maravilhosa, até os dias de hoje. É tanto que eu perguntei para os irmãos, eu pedi para os irmãos, coloque ali nos comentários, no vídeo do YouTube, as atividades dos irmãos. Onde é que o irmão trabalha, o que o irmão faz na igreja, na obra, em que área que o irmão trabalha, qual é o teu ofício na obra de Deus.
Vai ver lá, você que está me assistindo aqui, vai ver a lição de número 2 lá. O número de mulheres que colocou lá o que elas fazem na obra de Deus. E compara com o número de homens. Chega a ser até vergonhoso. A minoria foi comentário masculino ali. A grande maioria, uma enxurrada de comentários das irmãs. Por quê? Elas são mais sensíveis, mais emotivas para receber informação e para ter a participação emocional e também com as suas atitudes se envolvendo no reino de Deus. Não estou dizendo que elas são melhores que os homens. Aí a questão de melhor ou não é esse mérito aí. O ser para Deus tem a mesma importância. Por isso que está escrito lá em 1 Coríntios 11:11. O homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. Então, grande é a sensibilidade das mulheres para acreditar e dedicar suas vidas com amor ao Deus que as salvou. Prova disso foi a confiança das irmãs que testemunharam a ressurreição e não duvidaram perante os apóstolos. Enquanto que tinha apóstolo duvidando, as irmãs, nós vimos o Senhor. Confere lá João 20, 17 e 18. Que ser extraordinário, né? As mulheres. Quero deixar um agradecimento especial aqui, louvar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Rejane. Que mulher sensacional. Estamos aí já convivendo há 30 anos, vamos para 31 anos de convivência. E geramos 2 lindos filhos, né? O Elias com 22 anos, o Gabriel vai fazer 18. E a irmã Rejane, em breve, me ajude em oração, tá? Já estou aqui pedindo oração. Nós vamos começar um curso, eu e minha esposa, de Libras. E a minha esposa vai estar aqui nas nossas videoaulas, fazendo interpretação aí da linguagem, né, de Libras para as pessoas que têm deficiência auditiva. Então me ajude em oração. Estou preocupado com esse grupo de pessoas. Pastor Rodrigo, vocês vão me conhecendo, mas tem gente que já caminha comigo aqui há anos. Eu quero atender todas as pessoas, eu me preocupo com a pregação do Evangelho, alcançar as pessoas, as classes. E eu tenho, há tempo, Cláudia é testemunha, há tempo eu estou preocupado com os deficientes auditivos. Quantas pessoas poderiam estar aprendendo aqui, mas sabe, eles não ouvem. Então eu já falei para minha esposa, vamos aprender e você vai trabalhar comigo lá, vai fazer. E ela, não, vamos fazer, também muito preocupado com a salvação das almas. Então me ajude em oração, viu? Para que em breve a gente tenha aqui a tradução de Libras aqui para alcançar essas pessoas. Me ajude em oração, em nome de Jesus, peço mesmo. Por mim e para minha esposa, para que a gente aprenda bem, principalmente ela, e vocês vão conhecer minha esposa, vai estar aqui interpretando, vai ser uma benção. Oremos para que Deus continue levantando mulheres como Ruth e Noemi. E aqui eu aproveito e peço oração pela minha esposa, esse projeto, que a gente receba graça e capacidade para conseguir colocar em prática aqui a interpretação de Libras, para que você divulgue na igreja, acesse o canal do Pastor Rodrigo lá, tem a mensagem pregada com a língua dos sinais. Tá? Me ajude em oração, estou com esse projeto no meu coração. Confere lá Provérbios 31:10, sensacional como Deus usa as mulheres. Imagina todo esse potencial, visão microscópica, sensibilidade aguçada, poder de apreciação do belo, emoção para se envolver com facilidade. Imagina tudo isso nas mãos de Deus. Aleluia! Vamos orar. Aí os irmãos vão me convidar para o Congresso das Irmãs agora, né, irmãs? Mas para esse ano eu não consigo mais fazer agenda. E agora está difícil fazer agenda para congresso, que eu voltei a fazer faculdade, tá bem corrido para mim. Visão geral, a convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa e que inspira. Conclusão. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado, conforme 1 Timóteo 5:8. E o segundo lugar, a nossa igreja local. Que possamos presenciar entre os irmãos o amor de Ruth pelo próximo e também por Deus. Amém? Guarde bem esse ensinamento no teu coração. Chegamos ao final. Aqui o último slide tem aqui o questionário com as respostas e ainda a verdade prática como sendo o último slide para você ler com os irmãos. Cada congregação tem um costume, né? Você pode colocar a classe dos adultos, vamos fazer uma leitura juntos para encerrar nossa escola e fixar aqui um ensinamento, né?
E a verdade prática, amar uns aos outros, sem nada exigir, em troca evidencia que Deus está em nós. E nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Aqui tem uma foto de uma menina loira e um menino bem moreninho, né? Os dois abraçadinhos, assim, representando o amor de Deus que une as pessoas. Compartilhe essa lição, chegamos ao final, a gente vai fazer a nossa oração. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, me ajuda a fazer missões. E você pode adquirir esses slides. Repito, plano trimestral, o que você faz com R$ 4,15 por semana para receber toda essa riqueza de informação que você pode estudar em casa com a família. Reunir ainda os amigos, os irmãos da igreja, a família e fazer estudo bíblico com esses slides. E mostrar na igreja os slides, dar uma aula com esses slides, pode ter certeza. Os alunos vão querer aprender mais e a classe, o número de alunos vai aumentar na escola bíblica dominical na tua igreja. Tá? Então você pode adquirir o plano anual, fica mais barato ainda, R$ 2,50 por semana. É isso? É R$ 2,50 por semana. O que você faz com R$ 2,50 por semana? Para adquirir um material didático que verdadeiramente é eficaz para a educação cristã. Então, não perca tempo, adquira, o link está na descrição. Vamos fazer a nossa oração. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos por esta aula e pedimos, Senhor, que o amor do teu Santo Espírito, que estava no coração de Ruth, pela sua família e pelo Senhor, se manifeste, Pai, mais e mais no coração de cada filho teu que está assistindo essa aula e aprendendo a tua palavra. Como ministro do Evangelho, abençoe todos os alunos que assistirem essa aula, cada inscrito nesse canal, cada assinante, cada participante dos nossos grupos no WhatsApp. Que o teu nome seja glorificado na vida de todos os teus filhos, no Brasil e fora daqui. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Tome posse desta bênção, tá? Faça bons estudos, ensine para os alunos. Sabe qual é o enfoque principal dessa lição? É o amor de Deus que estava no coração de Ruth por sua família e pelo Senhor. E esse mesmo amor, confere Romanos 5:5, está derramado no coração dos cristãos. É só a gente se aprofundar e receber mais e mais. Forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.